Olá, queridos ouvintes. Sejam muito bem-vindos a mais uma história emocionante aqui do nosso canal. Hoje eu trouxe para vocês uma narrativa que vai mexer com o coração de cada um. Uma história sobre segundas chances, sobre como o amor verdadeiro pode transformar até os corações mais endurecidos pela vida. Preparem-se, porque vocês vão conhecer a história de uma jovem pura e inocente que trabalhava como empregada em uma mansão luxuosa, sem imaginar que sua vida ia mudar completamente depois de uma proposta que deixaria qualquer pessoa em choque. Do outro lado, temos um milionário poderoso acostumado a conseguir tudo o que queria com dinheiro, mas que não fazia ideia de que estava prestes a descobrir algo muito mais valioso que toda sua fortuna. Vocês vão ver como uma única noite pode revelar quem realmente somos por dentro, como a pureza de um coração pode despertar sentimentos que estavam enterrados há anos, e como às vezes o destino coloca pessoas especiais no nosso caminho justamente quando mais precisamos. Mas eu não vou contar tudo agora, porque senão acabaria com toda a surpresa. Antes de começar nossa história, quero agradecer do fundo do coração a cada um de vocês que acompanha nosso canal, que deixa seus comentários carinhosos e compartilha nossas histórias com outras pessoas. Vocês fazem parte da nossa família aqui, e é por causa do apoio de vocês que conseguimos continuar trazendo essas histórias que tocam a alma. Se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita agora para apertar aquele sininho e fazer parte da nossa família também, porque toda semana temos histórias novas que vão emocionar vocês. E aí me conta uma coisa, o que vocês costumam fazer enquanto escutam nossas histórias? Estão trabalhando, fazendo alguma tarefa de casa ou simplesmente relaxando? Eu adoro saber como vocês acompanham nossas narrativas. Bom, chega de conversa e vamos para a nossa história de hoje, que tenho certeza vai tocar o coração de cada um de vocês. Então se acomodem aí que nossa história está começando agora. O despertador tocou às 5 da manhã, como sempre acontecia na vida de Serafina Delacroix. Ela abriu os olhos devagar, acostumada com a rotina que seguia há 3 anos, desde que começou a trabalhar na imponente mansão da família Vespucci. O quarto pequeno no sótão da casa era simples, mas ela tinha conseguido deixá-lo aconchegante com alguns detalhes que comprou com o pouco dinheiro que sobrava do salário. Uma colcha florida, que encontrou em liquidação, um pequeno vaso com margaridas que ela mesma plantou e uma foto dos avós que a criaram até morrer, quando ela tinha 17 anos. Serafina se levantou e foi até a pequena janela que dava vista para os jardins extensos da propriedade. Mesmo no início da manhã, tudo ali respirava luxo e sofisticação. Os jardins eram cuidados por uma equipe especializada. As fontes ornamentais brilhavam com a luz do sol nascente. E ao fundo se erguia a mansão principal de 3 andares, com suas janelas enormes e arquitetura clássica que parecia saída de um filme de época. Ela suspirou fundo, pegou seu uniforme simples e se vestiu rapidamente. Tinha muito trabalho pela frente e sabia que Donatella, a governanta-chefe, já estava acordada preparando a lista de tarefas do dia. Desceu as escadas estreitas que levavam aos aposentos da criadagem e se dirigiu à cozinha principal. O ambiente era amplo e moderno, com bancadas de mármore que reluziam sob a luz artificial, fornos de última geração que custavam mais do que Serafina ganharia em anos, e uma adega climatizada que guardava vinhos cujos valores ela nem conseguia imaginar. Donatella estava lá, como sempre, uma mulher de 60 anos com cabelos grisalhos presos num coque impecável e um sorriso maternal que sempre aquecia o coração de Serafina. Ela tinha se tornado a figura materna que a jovem precisava depois de perder os avós, e era a única pessoa na casa que realmente se importava com ela como ser humano, não apenas como funcionária. "Bom dia, minha querida", disse Donatella, estendendo uma xícara de café quentinho numa porcelana delicada que valia mais que o salário mensal de qualquer empregada. "Dormiu bem? Hoje vai ser um dia corrido. O senhor Maximiliano chegou ontem à noite de viagem e já mandou avisar que quer tudo impecável para uma reunião importante que vai ter aqui em casa." Serafina aceitou o café com gratidão e sentiu o líquido quente descendo por sua garganta.
O sabor era rico e encorpado, muito diferente do café barato que ela costumava tomar antes de trabalhar na mansão. Obrigada, dona Donatella. Pode deixar que eu cuido da limpeza dos aposentos principais. O senhor disse alguma coisa sobre quando vai ser essa reunião? A governanta balançou a cabeça negativamente, enquanto organizava os utensílios de prata que seriam usados no café da manhã do patrão. Você sabe como ele é reservado. Fala o mínimo necessário e espera que tudo seja feito perfeitamente. Mas pelo que percebi, deve ser algo muito importante, porque ele estava com aquela cara fechada de sempre, só que mais tensa. Serafina conhecia bem aquela expressão que Donatella mencionava. Em 3 anos trabalhando na casa, ela tinha visto Maximiliano Vespucci poucas vezes, mas o suficiente para perceber que ele era um homem que carregava o mundo nas costas. Alto, com mais de 1,80 m, cabelos escuros sempre perfeitamente penteados, ternos caríssimos que realçavam sua postura imponente, e olhos castanhos profundos que pareciam guardar segredos dolorosos. Ele era dono de um império imobiliário que crescia cada dia mais. Aos 35 anos, já tinha conseguido multiplicar a fortuna da família em proporções impressionantes, mas Serafina sempre tinha a impressão de que toda aquela riqueza não trazia felicidade para ele. Havia algo nos olhos dele que falava de uma solidão profunda, de decepções que tinham endurecido seu coração ao longo dos anos. Terminou o café rapidamente e pegou os produtos de limpeza importados e os panos de microfibra especiais que usaria durante o dia. Sua primeira tarefa era sempre limpar os aposentos do andar principal, começando pela biblioteca que ficava no primeiro andar. Era seu cômodo favorito da casa, com estantes que iam do chão ao teto, repletas de livros clássicos encadernados em couro, poltronas de couro italiano que pareciam abraçar quem se sentava nelas, e grandes janelas com vitrais coloridos que deixavam entrar a luz natural de forma suave e acolhedora. Serafina amava livros desde pequena. Os avós sempre incentivaram sua paixão pela leitura, e às vezes, quando tinha certeza de que ninguém ia aparecer, ela se permitia folhear algumas páginas dos volumes que mais chamavam sua atenção. Havia primeiras edições de autores famosos, livros de arte com ilustrações que a deixavam boquiaberta, e até mesmo alguns romances que faziam seu coração acelerar com as histórias de amor apaixonadas. Estava terminando de passar o pano nos móveis antigos da biblioteca, admirando os detalhes entalhados à mão na madeira nobre, quando ouviu passos firmes no corredor de mármore. Seu coração disparou imediatamente, porque reconheceu o som das pegadas de Maximiliano. Ele sempre caminhava com determinação, como alguém que sabia exatamente onde queria chegar e não tinha tempo a perder com hesitações ou distrações. Serafina rapidamente guardou os produtos de limpeza e se posicionou discreta, numa posição que não atrapalhasse caso ele entrasse na biblioteca. A porta de carvalho maciço se abriu com um rangido suave, e ele apareceu, ainda mais imponente do que ela lembrava. Maximiliano entrou na biblioteca, com a testa franzida, claramente procurando algo específico entre os milhares de volumes organizados. Usava um terno azul marinho impecavelmente cortado, que realçava seus ombros largos e sua postura elegante, e os cabelos estavam ligeiramente desalinhados, como se ele tivesse passado as mãos por eles várias vezes durante uma noite insone. Ele se dirigiu diretamente a uma das estantes mais altas e começou a procurar entre os livros de economia e negócios, sem perceber a presença de Serafina no início. Ela ficou paralisada, sem saber se devia sair discretamente ou permanecer onde estava para não chamar atenção com o movimento. Observou como ele se movia com elegância natural, como seus dedos longos percorriam as lombadas dos livros com familiaridade, como sua expressão concentrada revelava uma inteligência afiada. Foi quando Maximiliano se virou para pegar algo na mesa central de mogno que seus olhos se encontraram com os dela. Por um momento que pareceu eterno, eles se olharam sem dizer nada, e Serafina sentiu como se o ar tivesse sido sugado da sala. Havia algo na intensidade daquele olhar que a fez se sentir completamente exposta, como se ele pudesse ver através dela,
e descobrir todos os seus segredos mais íntimos. Serafina sentiu suas bochechas corarem intensamente e baixou os olhos imediatamente, fazendo uma pequena reverência respeitosa, como tinha aprendido que devia fazer na presença do patrão. Desculpe, Sr. Vespucci, eu não sabia que o senhor ia usar a biblioteca. Vou terminar a limpeza mais tarde, disse ela com voz suave, mas firme, já se dirigindo para a porta com passos rápidos. Mas a voz dele a interrompeu antes que pudesse sair, uma voz grave e aveludada que parecia vibrar no ar. Espere! A palavra saiu com uma autoridade natural, que fazia as pessoas obedecer sem questionar. Mas havia algo diferente no tom, uma curiosidade que ela nunca tinha ouvido antes em suas poucas interações. Serafina parou imediatamente e se virou lentamente para encará-lo novamente, sentindo seu coração bater tão forte que tinha certeza de que ele podia ouvir. Maximiliano a observava com uma expressão que ela não conseguia decifrar completamente, como se ela fosse um quebra-cabeça interessante que tinha chamado sua atenção pela primeira vez. "Qual é seu nome?" perguntou Maximiliano, e pela primeira vez em 3 anos dirigia uma pergunta diretamente a ela. Sua voz carregava uma autoridade natural, mas também havia uma curiosidade genuína que fez Serafina se sentir observada de uma forma completamente nova. "Serafina Delacroix, senhor", respondeu ela, mantendo a postura respeitosa, mas sentindo uma estranha corrente elétrica no ar entre eles. Ele assentiu devagar, como se estivesse guardando aquela informação na memória pela primeira vez. E Serafina percebeu que seus olhos percorriam seu rosto com uma atenção que a fazia se sentir simultaneamente nervosa e fascinada. "Há quanto tempo trabalhas aqui?" continuou ele, se aproximando alguns passos dela. A pergunta a surpreendeu, porque era óbvio que ele nunca tinha prestado atenção suficiente para saber detalhes sobre os funcionários da casa. 3 anos, Sr. Vespucci", respondeu ela, notando como a proximidade dele fazia seu coração acelerar de uma forma que não conseguia controlar. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, que pareceram uma eternidade, estudando o rosto dela com uma intensidade que fez Serafina se sentir exposta e vulnerável, mas ao mesmo tempo estranhamente atraída por aquela atenção inesperada. Maximiliano estava passando por um dos períodos mais difíceis de sua vida profissional. Nos últimos meses, havia perdido 3 contratos milionários por causa de sabotagem de concorrentes. Sua mãe Morgana pressionava cada vez mais para que ele se casasse com alguma herdeira de família tradicional para fortalecer os negócios, e a solidão que sempre carregava tinha se intensificado a ponto de se tornar quase insuportável. Ele estava acostumado a resolver todos os problemas com dinheiro e determinação, mas ultimamente sentia que havia algo vazio em sua vida que nem toda a sua fortuna conseguia preencher. Era um homem que sempre teve tudo o que queria, mas que nunca tinha experimentado nada genuíno ou real em seus relacionamentos. "Você gosta de trabalhar aqui?" perguntou ele de repente, surpreendendo a si mesmo com a pergunta. Não era o tipo de coisa que costumava perguntar para os empregados, mas havia algo na expressão sincera de Serafina que despertava uma curiosidade que ele não sentia há anos. Ela hesitou por um momento, claramente surpresa com a pergunta pessoal. "Sim, senhor. Dona Donatella cuida bem de todos nós, e é uma casa linda para trabalhar", respondeu ela com honestidade, mas sem exageros ou adulações que ele estava acostumado a ouvir de outras pessoas que só queriam impressioná-lo. Naquele momento, Maximiliano recebeu uma ligação em seu celular. O nome de Valentino, seu melhor amigo e sócio, apareceu na tela, e ele atendeu imediatamente. "Max, preciso falar com você urgentemente. A construtora Benedetti acabou de fechar o negócio que estávamos negociando há meses. Eles ofereceram 20% a mais e conseguiram tirar o projeto das nossas mãos." A notícia atingiu Maximiliano como um soco no estômago. Aquele projeto representava não apenas milhões em lucro, mas também a chance de expandir os negócios para o mercado internacional. "Como isso foi possível? Tínhamos um acordo praticamente fechado", disse ele, sentindo a raiva crescer em seu peito. "Alguém vazou informações sobre nossa proposta.
Eles sabiam exatamente quanto oferecer para nos superar, explicou Valentino do outro lado da linha. E tem mais, Max. Sua mãe ligou 3 vezes aqui no escritório procurando por você. Disse que é sobre o jantar beneficente de amanhã e que você precisa comparecer com a filha do Santorini. Parece que ela já confirmou sua presença sem consultar você. Maximiliano fechou os olhos e massageou as têmporas, sentindo a pressão familiar se intensificar junto com os problemas profissionais. Sua mãe havia passado os últimos anos tentando arranjar um casamento conveniente para ele, sempre com filhas de famílias ricas que pudessem trazer vantagens aos negócios. Quando desligou o telefone, Maximiliano estava visivelmente abalado. Serafina, que tinha permanecido em silêncio respeitoso durante a ligação, percebeu a mudança em sua expressão e sentiu uma vontade inesperada de consolá-lo. Havia algo na vulnerabilidade que ele tentava esconder atrás da máscara de autoridade que tocava seu coração compassivo. «Senhor Vespucci, o senhor está bem?» perguntou ela suavemente, esquecendo por um momento a diferença de posições sociais entre eles. A preocupação genuína em sua voz fez Maximiliano levantar os olhos para ela novamente, e ele se viu surpreso com o carinho natural que percebia na pergunta. «Por que você se importa?» perguntou ele, mais para si mesmo do que para ela. Estava acostumado com pessoas que só demonstravam interesse quando queriam algo em troca, e a preocupação desinteressada de Serafina o confundia. Ela ficou levemente corada com a pergunta direta, mas manteve o olhar firme. «Porque o senhor parece carregar muita coisa sozinho, e isso não deve ser fácil», respondeu ela com sinceridade que o surpreendeu completamente. Ninguém nunca tinha falado com ele daquela forma, reconhecendo seu fardo sem tentar se aproveitar de sua vulnerabilidade. Maximiliano sentiu algo se mexer dentro do peito, uma sensação que não experimentava há anos. Olhou para Serafina com olhos novos, notando pela primeira vez como ela era bonita de uma forma natural e sem artifícios. Seus cabelos castanhos claros caíam em ondas suaves pelos ombros. Seus olhos verdes tinham uma pureza que contrastava com a artificialidade das mulheres com quem estava acostumado a conviver, e havia uma doçura em sua expressão que fazia ele querer se aproximar mais. Era como se ela fosse um oásis de autenticidade no deserto de falsidade que era sua vida social. «Serafina», disse ele, experimentando o nome em seus lábios pela primeira vez. «Posso te fazer uma pergunta pessoal?» Ela assentiu, embora seus olhos mostrassem uma mistura de curiosidade e nervosismo. «Você já se sentiu completamente só, mesmo estando rodeada de pessoas?» A pergunta saiu de forma mais íntima do que ele pretendia, revelando uma fragilidade que raramente mostrava para qualquer pessoa. Serafina ficou em silêncio por um momento, considerando a resposta, e então assentiu devagar. «Sim, senhor. Depois que meus avós morreram, eu me senti assim por muito tempo. Como se estivesse flutuando num mundo onde não pertencia a lugar nenhum. A conexão que se estabeleceu naquele momento entre eles foi instantânea e profunda. Maximiliano se viu fascinado pela honestidade dela, pela forma como conseguia expressar sentimentos que ele guardava trancados dentro de si há anos. Era como se ela conseguisse ver, através de todas as camadas de proteção que ele tinha construído ao longo da vida, e tocar a parte mais vulnerável de sua alma. «Você entende», murmurou ele, mais para si mesmo do que para ela. «A maioria das pessoas olha para mim e só vê o dinheiro, o poder, as oportunidades. Ninguém vê que por trás disso tudo existe um homem que às vezes só quer uma conversa verdadeira». Foi nesse momento de vulnerabilidade compartilhada que uma ideia começou a se formar na mente de Maximiliano. Uma ideia que em qualquer outro momento ele teria considerado absurda, mas que naquele instante de carência emocional e atração inesperada parecia fazer sentido. Ele observou Serafina, notando como ela o escutava com atenção genuína, como seus olhos expressavam compreensão sem julgamento, como sua presença trazia uma paz que ele não sentia há anos. E então, movido por impulsos que não conseguia controlar completamente, ele tomou uma decisão que mudaria a vida de ambos para sempre. «Serafina», disse ele,
sua voz ficando mais baixa e intensa. Eu tenho uma proposta para você. Serafina sentiu o ar ficar mais denso na biblioteca quando Maximiliano pronunciou aquelas palavras. Havia algo na forma como ele a olhava, na intensidade de sua voz, que fazia seu coração acelerar de uma maneira que ela nunca tinha experimentado antes. Uma proposta, senhor? Perguntou ela, tentando manter a voz firme, apesar da ansiedade que crescia em seu peito. Maximiliano se aproximou mais alguns passos e ela pôde sentir o perfume masculino dele, uma fragrância cara e sofisticada que combinava com sua personalidade marcante. Eu estou passando por um momento muito difícil da minha vida, começou ele, escolhendo as palavras cuidadosamente. Pressões dos negócios, da família, expectativas que nunca param de crescer. E hoje, conversando com você, percebi algo que não sentia há muito tempo. Uma conexão real, uma conversa verdadeira. Ele parou de falar por um momento, como se estivesse lutando contra si mesmo antes de continuar. Eu gostaria de passar uma noite com você, Serafina. Uma noite onde eu possa ser apenas um homem, não um empresário, não um herdeiro, apenas eu mesmo. Serafina sentiu suas bochechas pegarem fogo e seu coração disparar de uma forma que a deixou quase sem fôlego. A proposta era ao mesmo tempo chocante e tentadora, mas também assustadora de uma forma que ela não conseguia explicar completamente. Senhor Vespucci, eu não sei o que dizer, murmurou ela, baixando os olhos para esconder a confusão que devia estar estampada em seu rosto. Ele havia tocado em algo profundo dentro dela, uma curiosidade e uma atração que ela nunca tinha sentido por nenhum homem antes. Eu sei que é uma proposta ousada, continuou Maximiliano, sua voz ficando mais suave. E eu não quero que você se sinta pressionada ou desconfortável. Mas eu posso oferecer algo em troca que pode mudar sua vida. 50 mil reais. A quantia fez Serafina levantar os olhos rapidamente para ele, chocada. Era mais dinheiro do que ela conseguiria juntar em anos de trabalho, mais do que ela jamais tinha sonhado ter nas mãos. Eu sei que deve parecer transacional, mas não é assim que eu vejo. É uma forma de retribuir pela companhia de alguém que desperta em mim algo que pensei ter perdido para sempre. A mente de Serafina começou a trabalhar rapidamente. 50 mil reais seria suficiente para pagar a cirurgia de emergência que sua melhor amiga Catarina precisava fazer, mas não tinha condições financeiras. Catarina tinha sido sua companheira de orfanato e a única pessoa que restara de sua antiga vida, e os médicos tinham dado um prazo limitado para a operação. Serafina tinha tentado conseguir empréstimos, fazer horas extras, vender tudo o que tinha de valor, mas ainda estava longe da quantia necessária. A proposta de Maximiliano podia ser a resposta para suas orações, mas também representava cruzar uma linha que ela nunca tinha imaginado cruzar. Senhor Vespucci, disse ela finalmente, sua voz tremendo ligeiramente, posso ser honesta com o senhor? Ele assentiu, observando-a com atenção total. Eu nunca estive com um homem antes, e a sua proposta me assusta, mas ao mesmo tempo me faz sentir coisas que eu não entendo completamente. A confissão da virgindade de Serafina fez algo se mexer profundamente no peito de Maximiliano. Havia uma pureza nela que contrastava drasticamente com o mundo de falsidade e interesse em que ele vivia, e a ideia de ser o primeiro homem a tocá-la despertava nele uma mistura de desejo e proteção. Eu respeito sua inexperiência, disse ele, se aproximando mais um pouco. Na verdade, isso torna você ainda mais especial aos meus olhos. Eu prometo que seria gentil, que cuidaria de você da forma que merece ser cuidada. Havia uma sinceridade em sua voz que fez Serafina acreditar nele, mas ainda assim, a decisão era aterrorizante e ao mesmo tempo excitante. Mas eu preciso de tempo para pensar, disse ela, olhando diretamente nos olhos dele. É uma decisão muito importante para mim, e eu não posso tomar assim de impulso. Maximiliano ficou impressionado com a maturidade e a firmeza dela. Qualquer outra mulher que conhecia teria aceito imediatamente por causa do dinheiro, ou recusado de forma dramática. Mas Serafina mostrava uma sabedoria que ia além de sua idade,
uma capacidade de avaliar a situação sem se deixar levar apenas pela emoção ou pela necessidade financeira. Claro, você tem todo o direito de pensar, disse ele. Mas eu preciso de uma resposta até amanhã à noite. Tenho uma viagem marcada e gostaria de saber sua decisão antes de partir. Serafina passou o resto do dia em estado de completa agitação mental. Cada tarefa que realizava era feita no piloto automático, enquanto sua mente não parava de pensar na proposta de Maximiliano. Ela notou como ele a observava discretamente durante o dia, sempre que passava pelos corredores ou quando ela estava trabalhando em algum cômodo. Havia algo nos olhares dele que a fazia se sentir desejada de uma forma completamente nova, uma sensação que era ao mesmo tempo assustadora e emocionante. Durante o almoço, Donatella percebeu que algo estava diferente com Serafina. "Minha querida, você está muito quieta hoje. Aconteceu alguma coisa?" perguntou a governanta com preocupação maternal. Serafina quase se abriu com ela, mas se conteve no último momento. Como poderia explicar que o patrão da casa tinha feito uma proposta que a deixava completamente confusa e excitada ao mesmo tempo? "Não é nada, dona Donatella. Só estou pensando em algumas coisas pessoais", respondeu ela, tentando soar casual. À noite, no silêncio de seu pequeno quarto, Serafina se olhou no espelho e tentou imaginar como seria estar nos braços de Maximiliano. Ela tocou seus próprios lábios, se perguntando como seria beijar aquele homem que despertava nela sensações que nem sabia que existiam. A virgindade sempre tinha sido algo natural para ela. Nunca tinha conhecido nenhum homem que despertasse seu interesse de forma intensa. Mas com Maximiliano era diferente. Havia uma atração que ia além do físico, uma conexão emocional que a assustava pela intensidade. Pensou em Catarina internada no hospital esperando por uma cirurgia que poderia salvar sua vida. Pensou na oportunidade única que tinha nas mãos, não apenas do dinheiro, mas de experimentar algo que sua intuição dizia que poderia ser transformador. E pensou na forma como Maximiliano a olhava, como se ela fosse a coisa mais preciosa que ele já tinha visto. Uma forma que nenhum homem jamais tinha olhado para ela antes. Na manhã seguinte, Serafina acordou com sua decisão tomada. Havia passado a noite toda pensando, pesando todos os aspectos, e finalmente tinha chegado a uma conclusão que a surpreendeu pela clareza. Ela desceu para a cozinha com o coração acelerado, sabendo que em breve encontraria Maximiliano e que sua vida mudaria para sempre, independentemente de qual fosse sua resposta final. Serafina encontrou Maximiliano na biblioteca por volta das 10 da manhã, exatamente como ele havia sugerido no dia anterior. Ele estava sentado em uma das poltronas de couro, lendo documentos que pareciam importantes, mas ela percebeu que ele levantou os olhos imediatamente quando ela entrou no cômodo. Havia uma tensão no ar que era quase palpável, e Serafina sentiu suas mãos tremendo ligeiramente enquanto se aproximava dele. "Senhor Vespucci", disse ela, sua voz saindo mais firme do que esperava. "Eu pensei sobre sua proposta." Maximiliano fechou os papéis imediatamente e se levantou, dando toda a atenção a ela. Havia algo na postura dele que mostrava o quanto aquela resposta era importante, embora ele tentasse manter a compostura empresarial que sempre carregava. "E qual foi sua decisão?" perguntou ele, e Serafina pôde perceber uma leve ansiedade em sua voz, como se o resultado realmente importasse para ele, além da questão física. Ela respirou fundo, sentindo que estava prestes a cruzar uma linha que mudaria sua vida para sempre. "Eu aceito", disse ela, olhando diretamente nos olhos dele. "Mas tenho algumas condições." A resposta fez os olhos de Maximiliano se iluminarem de uma forma que ela nunca tinha visto antes, mas ao mesmo tempo ele pareceu intrigado com a menção das condições. Qualquer outra mulher simplesmente teria aceitado os termos dele. Mas Serafina, mais uma vez, mostrava que era diferente de todas as pessoas com quem ele estava acostumado a lidar. "Quais condições?" perguntou ele, se aproximando alguns passos dela. "Primeiro, eu quero que seja em um lugar neutro, não aqui na mansão", disse ela, mantendo a voz firme apesar do nervosismo que sentia. "Segundo,
Eu quero que o senhor me trate como uma pessoa, não como uma transação. E terceiro, ela hesitou por um momento, corando ligeiramente. Eu quero que o senhor seja paciente comigo, porque eu realmente nunca passei por isso antes. As condições surpreenderam Maximiliano positivamente. Havia uma dignidade na forma como ela se colocava que o fazia respeitá-la ainda mais, e ao mesmo tempo despertava nele uma proteção que não sentia há anos. Todas as suas condições são mais do que justas, disse ele, se aproximando mais um pouco. Na verdade, elas me fazem ter ainda mais certeza de que você é especial. Ele estendeu a mão e tocou suavemente o rosto dela, um toque que fez Serafina fechar os olhos involuntariamente. Eu reservei um quarto no Hotel Palácio, o mais exclusivo da cidade. Será um ambiente confortável e privado para nós dois, e quanto ao dinheiro, eu vou transferir para sua conta ainda hoje, porque quero que você saiba que minha palavra vale mais do que qualquer contrato. O dia passou em uma névoa de nervosismo e antecipação para Serafina. Ela realizou suas tarefas habituais, mas sua mente estava completamente focada no que aconteceria à noite. Maximiliano tinha sido claro de que a encontraria às 8 da noite no hotel, e conforme as horas passavam, ela sentia uma mistura de medo e excitação crescer dentro dela. Donatella percebeu novamente que algo estava diferente, mas respeitou o silêncio de Serafina, apenas oferecendo um sorriso maternal sempre que suas olhadas se cruzavam. Às 6 da tarde, Serafina recebeu uma mensagem de que o dinheiro havia sido depositado em sua conta. A confirmação a fez sentir uma gratidão imensa, mas também a responsabilidade do que estava prestes a fazer. Ela ligou imediatamente para o hospital e autorizou a cirurgia de Catarina, sentindo lágrimas de alívio escorrerem pelo rosto quando soube que a operação poderia ser marcada para a semana seguinte. Pelo menos uma parte de sua decisão já estava justificada, independentemente do que acontecesse durante a noite. Serafina se preparou com cuidado especial para o encontro. Não tinha roupas sofisticadas, mas escolheu seu melhor vestido, um azul marinho simples, mas elegante, que realçava seus olhos verdes e sua silhueta delicada. Penteou os cabelos de forma que caíssem naturalmente pelos ombros e aplicou apenas um pouco de maquiagem, querendo manter sua aparência natural. Quando se olhou no espelho, viu uma mulher que estava prestes a se tornar alguém diferente e sentiu um misto de medo e determinação que a surpreendeu pela intensidade. O Hotel Palácio era ainda mais luxuoso do que Serafina tinha imaginado. O saguão era decorado com mármores importados, lustres de cristal que pareciam joias suspensas no teto, e móveis que claramente custavam mais do que ela ganharia em décadas. Ela se sentiu deslocada no meio de tanto luxo, mas tentou manter a postura digna que sempre a caracterizava. Maximiliano a estava esperando no bar do hotel, e quando a viu chegando, se levantou imediatamente com um sorriso que fez o coração dela acelerar. Ele estava diferente da imagem formal que ela conhecia. Usava uma camisa branca de linho sem gravata, com os primeiros botões abertos, e uma calça escura que o fazia parecer mais relaxado e acessível. Havia algo nos olhos dele que era mais suave, menos intimidador do que quando estava em seu papel de empresário. "Você está linda", disse ele se aproximando e oferecendo o braço para ela. "Mais linda do que eu imaginava ser possível." O elogio sincero fez Serafina corar, mas também a fez se sentir especial, de uma forma que nunca tinha experimentado. "Obrigada", respondeu ela, aceitando o braço dele e sentindo a firmeza dos músculos sob a camisa. "O hotel é incrível. Eu nunca estive em um lugar assim." A honestidade dela o encantou mais uma vez. Qualquer outra mulher teria fingido estar acostumada com aquele luxo, mas Serafina mantinha sua autenticidade mesmo em uma situação completamente nova para ela. "Eu escolhi este lugar porque queria que nossa noite fosse especial", disse ele, guiando-a em direção aos elevadores. "Você merece ser tratada como uma princesa." No elevador, a tensão entre eles era quase elétrica. Serafina podia sentir o olhar de Maximiliano sobre ela, mas quando se virou para encará-lo,
Viu algo nos olhos dele que a tranquilizou. Não era apenas desejo físico, havia carinho, respeito e uma ternura que ela não esperava encontrar. "Você está nervosa?" perguntou ele suavemente, estendendo a mão para tocar a dela. "É normal estar. Eu também estou", confessou ele, surpreendendo-a com a vulnerabilidade da admissão. "O senhor também está nervoso?" perguntou ela, genuinamente surpresa. Ele sorriu de uma forma que ela nunca tinha visto antes, um sorriso que o fazia parecer mais jovem e mais humano. "Claro que estou. Faz muito tempo que não me importo tanto com a forma como alguém vai reagir a mim. Você mexe comigo de uma forma que eu não esperava, Serafina." A confissão a fez se sentir mais confiante, percebendo que ela também tinha algum poder naquela situação, que não era apenas uma pessoa passiva. Quando chegaram ao quarto, Serafina ficou impressionada com a elegância do ambiente. Era uma suíte ampla com vista para a cidade, decorada com móveis refinados e detalhes que mostravam o cuidado especial que Maximiliano tinha tido na escolha. Havia flores frescas em vasos de cristal, velas aromáticas que criavam uma atmosfera acolhedora e até mesmo uma seleção de chocolates finos sobre a mesa de centro. "Você preparou tudo isso?" perguntou ela, tocada pela atenção aos detalhes. "Eu queria que você se sentisse especial", disse ele, se aproximando dela por trás e tocando suavemente seus ombros. "Porque você é especial mais do que imagina." Serafina se virou para encará-lo e, pela primeira vez desde que tinham se encontrado, permitiu que toda a atração que sentia por ele aparecesse em seus olhos. "Maximiliano", disse ela, usando seu nome pela primeira vez sem o tratamento formal. "Eu quero que você saiba que eu não estou aqui apenas pelo dinheiro. Há algo entre nós que eu nunca senti antes." A confissão dela foi como uma chave que abriu algo profundo no coração de Maximiliano. Ele se aproximou mais, ergueu a mão e tocou suavemente o rosto dela, observando como ela fechava os olhos com o contato. "Eu sei", murmurou ele. "Eu sinto a mesma coisa, e isso me assusta, porque faz muito tempo que não me permito sentir nada real por ninguém." Eles ficaram assim por um momento, olhando um para o outro, ambos percebendo que estavam prestes a viver algo que ia muito além do que qualquer um dos dois tinha planejado. Maximiliano se aproximou mais devagar, dando tempo para Serafina se acostumar com a proximidade. Ele podia sentir o perfume suave dela, uma fragrância natural e delicada que contrastava com os perfumes caros e artificiais das mulheres com quem estava acostumado. "Posso beijar você?" perguntou ele suavemente. E a forma respeitosa como pediu permissão fez o coração de Serafina se apertar de emoção. Ela assentiu devagar, fechando os olhos quando sentiu os lábios dele tocando os seus pela primeira vez. O beijo começou suave e cuidadoso, mas gradualmente se intensificou conforme ambos se perderam na sensação. Serafina nunca tinha sido beijada daquela forma, com uma paixão que parecia vir de algum lugar profundo dentro de Maximiliano, mas ao mesmo tempo com uma ternura que a fazia se sentir protegida e desejada. Quando se separaram, ambos estavam respirando de forma irregular, e Serafina pôde ver nos olhos dele uma vulnerabilidade que ela suspeitava que poucas pessoas tinham o privilégio de presenciar. "Conte-me sobre você", disse Maximiliano, guiando-a para o sofá da suíte. "Quero conhecer a mulher por trás desses olhos verdes que me fascinam tanto." Eles se sentaram lado a lado, e Serafina se surpreendeu com o interesse genuíno dele em sua história. "Não há muito para contar", começou ela. "Perdi meus pais quando era muito pequena. Fui criada pelos meus avós numa cidade do interior. Eles me ensinaram a ler, a sonhar, a acreditar que sempre há bondade nas pessoas, mesmo quando a vida é difícil." Maximiliano escutava cada palavra com atenção total, tocando suavemente a mão dela enquanto ela falava. "Quando meus avós morreram, eu vim para a cidade grande pensando que ia encontrar meu lugar no mundo. Acabei trabalhando em algumas casas até chegar na mansão da sua família. Dona Donatella virou como uma segunda mãe para mim, e eu aprendi a encontrar beleza nas pequenas coisas,
mesmo trabalhando tanto. Havia uma doçura na forma como ela contava sua história, sem autopiedade ou ressentimento. Apenas uma aceitação madura das circunstâncias da vida. "E seus sonhos?" perguntou ele, genuinamente curioso. "O que você quer para o futuro?" Serafina sorriu de uma forma que iluminou todo o rosto. "Eu sempre quis ter uma pequena biblioteca, um lugar onde pessoas como eu, que não tiveram muitas oportunidades de estudar, pudessem vir ler, aprender coisas novas. Sonho em ajudar outras pessoas a descobrir o poder dos livros, como meus avós fizeram comigo." A simplicidade e a generosidade do sonho dela tocaram Maximiliano de uma forma que ele não esperava. "É um sonho lindo", disse ele, e havia sinceridade em sua voz. "Você é uma pessoa especial, Serafina. Não por causa da sua beleza, embora você seja a mulher mais linda que já conheci, mas por causa da sua alma. Há uma pureza em você que eu pensei que não existia mais no mundo." Ele parou de falar por um momento, como se estivesse lutando contra alguma emoção. "Agora me deixe contar sobre mim, sobre o homem que você está conhecendo além do empresário." Maximiliano começou a se abrir de uma forma que surpreendeu até ele mesmo. Contou sobre a pressão constante de carregar o legado da família, sobre como tinha se tornado frio e calculista depois que sua ex-noiva o traiu com seu melhor amigo na véspera do casamento, levando consigo segredos da empresa que causaram prejuízos milionários. "Desde então, eu construí muros ao meu redor", confessou ele. "Nunca mais deixei ninguém se aproximar de verdade. Transformei meu coração em pedra para não sentir dor novamente. Mas hoje, conversando com você, sinto esses muros desmoronando", continuou ele, tocando o rosto dela com uma ternura que a fez tremer. "Você me faz lembrar de quem eu era antes de toda essa amargura, me faz querer voltar a acreditar que existem pessoas genuínas no mundo." Serafina sentiu lágrimas se formando em seus olhos ao ver a vulnerabilidade dele. "Você não é de pedra", disse ela suavemente. "Você é um homem que foi machucado e aprendeu a se proteger. Mas ainda há bondade em você. Eu posso ver." A conversa continuou por horas, intercalada com beijos que se tornavam cada vez mais intensos. Eles compartilharam histórias de infância, medos, esperanças, criando uma intimidade emocional que nenhum dos dois esperava quando a noite começou. Maximiliano descobriu que Serafina tinha uma inteligência natural impressionante, uma capacidade de ver beleza onde outros só viam problemas, e uma sabedoria que vinha da experiência de vida, não dos livros. Serafina, por sua vez, descobriu um homem completamente diferente por trás da fachada empresarial. Maximiliano era engraçado quando se permitia relaxar. Tinha uma paixão por arte e música que mantinha escondida e carregava uma solidão profunda que fazia ela querer cuidar dele da mesma forma que ele estava cuidando dela. "Você já se sentiu como se estivesse vivendo a vida de outra pessoa?" perguntou ele, em um momento de silêncio contemplativo. "Sim", respondeu ela sem hesitar. "Às vezes sinto que estou apenas sobrevivendo, não vivendo de verdade, como se estivesse esperando algo acontecer para que minha vida real pudesse começar." As palavras dela ecoaram perfeitamente o que ele sentia, e Maximiliano percebeu que estava diante de alguém que o entendia de uma forma que ninguém jamais tinha conseguido. "É exatamente assim que me sinto", disse ele. "Até hoje. Hoje sinto que minha vida real está começando." Quando finalmente se dirigiram para o quarto, não havia pressa ou urgência, apenas uma naturalidade que surpreendeu ambos. Maximiliano foi incrivelmente gentil e paciente, sempre verificando se ela estava confortável, sempre colocando o bem-estar dela antes de qualquer coisa. "Você tem certeza?", perguntou ele várias vezes, e cada vez que ela confirmava, ele a tratava com ainda mais carinho. A intimidade física entre eles foi uma extensão natural da conexão emocional que tinham construído durante a noite. Serafina descobriu sensações que não sabia que existiam, e Maximiliano redescobriu uma ternura que pensava ter perdido para sempre. Não foi apenas uma transação como ele tinha planejado inicialmente, foi uma entrega mútua que transformou ambos de formas que nem imaginavam ser possíveis. Depois, deitados juntos na cama, Maximiliano segurava Serafina contra seu peito
enquanto ela desenhava círculos pequenos na pele dele com os dedos. "O que acontece agora?" perguntou ela suavemente, e havia uma vulnerabilidade na pergunta que fez o coração dele se apertar. Ele sabia que deveria ter uma resposta clara, mas pela primeira vez em anos, Maximiliano não tinha um plano definido para o futuro. "Eu não sei", admitiu ele, beijando o topo da cabeça dela. "Tudo que sei é que esta noite mudou algo em mim. Você mudou algo em mim." Serafina se aconchegou mais contra ele, sentindo uma felicidade que nunca tinha experimentado, mas também um medo do que o amanhã poderia trazer. "Eu também mudei", confessou ela. "Não sei se conseguiria voltar a ser quem eu era antes de conhecer você de verdade." Eles adormeceram entrelaçados, ambos sabendo que quando acordassem, teriam que enfrentar a realidade de suas diferentes posições na vida. Mas naquele momento, protegidos pela escuridão acolhedora do quarto e pelo calor um do outro, eles eram apenas duas almas que tinham encontrado algo raro e precioso, algo que valia mais do que todo o dinheiro do mundo. Maximiliano acordou antes do amanhecer e ficou observando Serafina dormir ao seu lado, por longos minutos. Ela estava deitada de lado, com os cabelos espalhados pelo travesseiro como uma cascata dourada, e havia uma expressão de paz em seu rosto que o fazia querer protegê-la de todo o mal do mundo. A luz suave que começava a entrar pela janela criava um halo ao redor dela, e ele se perguntou como tinha vivido tantos anos sem saber que existia uma pessoa capaz de tocar sua alma daquela forma. Mas conforme a manhã avançava e a realidade começava a se impor, Maximiliano sentia um conflito crescer dentro de seu peito. O que tinha acontecido entre eles na noite anterior havia sido muito mais intenso e transformador do que ele jamais imaginou que fosse possível. Não havia sido apenas uma noite de prazer físico, tinha sido uma conexão profunda que mexeu com estruturas emocionais que ele mantinha cuidadosamente guardadas há anos. E isso o assustava de uma forma que não conseguia admitir nem para si mesmo. Serafina acordou devagar, sentindo o braço forte de Maximiliano ao redor de sua cintura e o calor do corpo dele contra suas costas. Por um momento, ela se permitiu ficar ali, apenas sentindo a sensação de segurança e carinho que nunca tinha experimentado antes. Mas então a lembrança de onde estava e do que tinha acontecido voltou completamente, trazendo junto uma mistura de felicidade e ansiedade sobre o que viria depois. "Bom dia", murmurou ela, se virando para encará-lo. "Bom dia, linda", respondeu ele, beijando suavemente a testa dela. Mas Serafina percebeu algo diferente nos olhos dele, uma tensão que não estava presente na noite anterior. Era como se a luz do dia tivesse trazido de volta todas as barreiras que ele tinha baixado durante as horas de escuridão. "Você dormiu bem?", perguntou ela, tentando entender o que estava se passando na mente dele. "Sim, melhor do que dormi em anos", respondeu ele, mas havia uma distância em sua voz que a fez se sentir confusa. Durante o café da manhã que pediram no quarto, a conversa ficou mais formal e distante. Maximiliano estava claramente lutando contra algo interno, alternando entre momentos de carinho genuíno e períodos de frieza que faziam Serafina se sentir como se tivesse feito algo errado. "Maximiliano", disse ela finalmente, quando não conseguiu mais suportar a tensão. "Você está arrependido do que aconteceu ontem à noite?" A pergunta direta o pegou desprevenido, e ele pôde ver a vulnerabilidade nos olhos dela. "Não", disse ele rapidamente, talvez rápido demais. "Não estou arrependido. É só que isso foi mais intenso do que eu esperava. Você mexeu comigo de uma forma que não acontecia há muito tempo, e eu não sei como lidar com isso." A honestidade dele aliviou um pouco a ansiedade de Serafina, mas também confirmou seus medos de que as coisas entre eles não seriam simples dali para frente. "Eu entendo", disse ela suavemente. "Para mim também foi muito intenso, mas não precisa ser complicado se não quisermos que seja." Eles se despediram no lobby do hotel, com um beijo que carregava toda a intensidade da noite anterior, mas também uma incerteza sobre o futuro que nenhum dos dois conseguia esconder. Maximiliano a acompanhou até o táxi e ficou observando o carro se afastar, com uma sensação estranha de perda que o surpreendeu pela intensidade.
Serafina, por sua vez, passou toda a viagem de volta olhando pela janela e revivendo cada momento da noite, se perguntando se aquela havia sido apenas uma experiência única ou o início de algo maior. De volta à mansão, Serafina tentou retomar sua rotina normal, mas descobriu que isso era impossível. Cada cômodo da casa a lembrava de Maximiliano de alguma forma. Cada vez que via algum objeto que pertencia a ele, sentia uma mistura de saudade e desejo que a deixava completamente distraída. Donatella percebeu imediatamente que algo havia mudado na jovem. "Minha querida, você está diferente hoje", comentou a governanta durante o almoço. "Aconteceu alguma coisa?" Serafina sentiu o rosto corar e tentou disfarçar, mas sabia que Donatella a conhecia bem demais para ser enganada facilmente. "Não é nada importante, dona Donatella. Só estou pensando em algumas mudanças na minha vida", respondeu ela, tentando soar casual. A governanta a observou com aqueles olhos maternais que pareciam enxergar através de qualquer mentira. "Mudanças podem ser boas, querida, mas tome cuidado para que não mexam com seu coração de uma forma que possa machucá-la." Maximiliano chegou à mansão no final da tarde, e a primeira coisa que fez foi procurar por Serafina discretamente. Ele a encontrou arrumando flores no jardim de inverno e ficou observando-a por alguns minutos sem ser notado. Havia algo na graciosidade dos movimentos dela, na forma delicada como tratava cada flor, que o fascinava e, ao mesmo tempo, o aterrorizava. Quando ela finalmente percebeu sua presença e se virou para encará-lo, o impacto do olhar dela foi como um soco no estômago. "Serafina", disse ele, se aproximando devagar, "precisamos conversar." Havia uma formalidade em sua voz que fez o coração dela se apertar de medo. "Claro, Sr. Vespucci", respondeu ela, voltando automaticamente ao tratamento formal, como se isso pudesse protegê-la do que estava por vir. Eles se afastaram para um canto mais reservado do jardim, longe dos olhos curiosos dos outros funcionários da casa. "Sobre ontem à noite", começou ele, escolhendo cuidadosamente as palavras. "Foi uma experiência incrível, mais do que eu jamais imaginei que seria possível, mas eu preciso que você entenda que nossa situação é complicada. Eu sou seu patrão, você é minha funcionária, e existem questões sociais e familiares que..." Ele parou de falar quando viu as lágrimas se formando nos olhos dela. "Você está tentando me dizer que foi apenas uma noite e agora voltamos ao que éramos antes?" perguntou ela, tentando manter a voz firme. Maximiliano se sentiu como o pior homem do mundo, ao ver a dor nos olhos dela. Toda a fibra de seu ser queria puxá-la para seus braços e dizer que nada importava além do que sentiam um pelo outro. Mas anos de condicionamento social, medos de ser machucado novamente e a pressão de sua posição na sociedade falavam mais alto. "Eu não sei o que somos agora", admitiu ele. "Só sei que não posso fazer promessas que talvez não consiga cumprir. Você merece honestidade, não ilusões." Serafina assentiu devagar, sentindo seu coração se partir, mas ao mesmo tempo respeitando a honestidade dele. "Eu entendo", disse ela, embora sua voz tremesse ligeiramente. "Você está certo, nossa situação é complicada. Obrigada por ter sido honesto comigo." Ela se virou para sair, mas ele segurou seu braço suavemente. "Serafina", disse ele, sua voz carregada de emoção. "Isso não significa que não me importo com você. Significa que estou confuso e preciso de tempo para entender o que está acontecendo comigo." Naquela noite, ambos ficaram acordados em seus respectivos quartos, pensando um no outro e se perguntando se tinham tomado as decisões certas. Maximiliano caminhava pelo quarto como um animal enjaulado, lutando contra o impulso de ir até o sótão e pedir desculpas por ter sido um covarde. Serafina, por sua vez, chorava silenciosamente, não pela perda da inocência, mas pela perda de algo que poderia ter sido lindo se as circunstâncias fossem diferentes. O clima na mansão nos dias seguintes ficou carregado de uma tensão que todos podiam sentir, mas ninguém conseguia explicar. Maximiliano se tornara ainda mais distante e formal com todos os funcionários, mas Serafina percebia que ele a observava quando pensava que ela não estava olhando. E ela, por sua vez,
sentia uma dor física sempre que o via. Uma saudade de uma intimidade que tinham compartilhado por apenas uma noite, mas que tinha marcado ambos para sempre. Morgana Vespucci chegou à mansão numa manhã de terça-feira sem avisar previamente, como costumava fazer quando queria verificar pessoalmente o que estava acontecendo na vida de seu filho. Era uma mulher de 55 anos, elegante e imponente, com cabelos loiros perfeitamente arrumados e olhos azuis frios, que pareciam avaliar tudo e todos com um julgamento severo. Ela tinha construído sua reputação social sendo extremamente controladora e protetora em relação aos interesses da família, e tinha uma habilidade impressionante para descobrir segredos que outros tentavam esconder. "Maximiliano está em casa?" perguntou ela para Donatella com aquele tom autoritário que sempre usava com os funcionários. "Sim, senhora Morgana." "Ele está no escritório cuidando de alguns documentos", respondeu a governanta respeitosamente, embora Serafina pudesse perceber a tensão nos ombros da mulher mais velha sempre que a mãe de Maximiliano aparecia. Morgana subiu as escadas com passos decididos, mas no meio do caminho parou abruptamente ao ver Serafina organizando flores no corredor principal. "Você", disse Morgana, apontando para Serafina de forma que fez a jovem se sobressaltar. "Qual é seu nome?" Serafina sentiu o coração acelerar imediatamente, porque havia algo no olhar da mulher que a fazia se sentir como se estivesse sendo examinada sob um microscópio. "Serafina Delacroix, senhora", respondeu ela, fazendo uma pequena reverência respeitosa. Morgana se aproximou alguns passos, estudando o rosto de Serafina com uma intensidade que a deixou extremamente desconfortável. "Há quanto tempo trabalha aqui?" continuou Morgana, e havia algo na forma como fazia as perguntas que sugeria que ela já sabia as respostas. "3 anos, senhora", respondeu Serafina, tentando manter a voz firme, apesar do nervosismo crescente. Morgana assentiu devagar, como se estivesse confirmando alguma suspeita. E então disse algo que fez o sangue de Serafina gelar nas veias. "Você é bonita demais para ser apenas uma empregada doméstica. Meninas como você costumam ter outros interesses além do trabalho." Serafina não conseguiu esconder completamente o rubor que subiu ao seu rosto, e Morgana percebeu a reação imediatamente. Os olhos da mulher se estreitaram como os de um predador que acabou de identificar sua presa. "Interessante", murmurou ela, mais para si mesma do que para Serafina. "Muito interessante mesmo." Então se afastou e subiu o restante das escadas, deixando Serafina com uma sensação terrível de que algo muito ruim estava prestes a acontecer. Morgana entrou no escritório de Maximiliano sem bater na porta, como sempre fazia quando queria demonstrar sua autoridade. Ele levantou os olhos dos documentos e suspirou ao ver a mãe, sabendo que sua presença ali significava que algum problema estava por vir. "Mãe, que surpresa inesperada", disse ele com ironia, se levantando para cumprimentá-la formalmente. "Sente-se, Maximiliano. Precisamos conversar sobre algumas questões importantes", disse ela, assumindo automaticamente o controle da situação. "A família Santorini está impaciente em relação ao seu noivado com Arabella", começou Morgana sem rodeios. "Você perdeu o jantar beneficente na semana passada, não retornou às ligações do pai dela e está agindo de forma estranha há dias. O que está acontecendo com você?" Maximiliano sentiu uma irritação crescer em seu peito. Sua mãe sempre tratava sua vida pessoal como se fosse um negócio a ser administrado, e ele estava cansado daquela interferência constante. "Eu nunca concordei com esse noivado, mãe. Arabella é uma boa pessoa, mas não sinto nada por ela além de amizade", disse ele, tentando manter a paciência. "E minha vida pessoal não é um negócio da família." Morgana riu de uma forma que não tinha nenhum humor. "Sua vida pessoal se torna um negócio da família quando suas decisões afetam nossos interesses. E pelo que percebi, observando sua empregadinha há pouco, você está tomando decisões muito questionáveis." O comentário sobre Serafina fez Maximiliano se levantar bruscamente da cadeira. "O que você quis dizer com isso?" perguntou ele, e havia uma tensão perigosa em sua voz que Morgana reconheceu imediatamente. Ela sorriu de uma forma que não chegava aos olhos. A menina ficou completamente vermelha
quando mencionei que empregadas bonitas costumam ter outros interesses. E você, meu querido filho, acabou de confirmar minhas suspeitas reagindo dessa forma. Você não sabe do que está falando, disse Maximiliano, mas sua voz soou menos convincente do que ele gostaria. Morgana se levantou e se aproximou dele, usando toda a sua experiência em manipulação para atingir onde sabia que doía mais. Eu sei exatamente do que estou falando. Você se envolveu com uma empregada, não foi? Depois de tudo que essa família construiu, depois de todas as lições que deveria ter aprendido com sua ex-noiva, você vai jogar tudo fora por uma aventura com uma funcionária? A mencão de sua ex-noiva atingiu Maximiliano como um golpe baixo, porque trouxe de volta todas as feridas e desconfianças que ele tinha construído ao longo dos anos. Isso não é da sua conta, disse ele, mas Morgana percebeu que tinha encontrado o ponto fraco dele. Não é da minha conta? Quando sua reputação e a reputação da família estão em jogo? Quando você pode estar sendo manipulado novamente por alguém que só quer se aproveitar da sua posição? Serafina não é assim, disse Maximiliano, defendendo-a instintivamente. Ela é diferente, é pura, é genuína. Morgana sorriu de uma forma cruel. É exatamente isso que ela quer que você pense, meu filho. Mulheres como ela são especialistas em parecer inocentes e puras para conseguir o que querem. Você acha que é coincidência ela trabalhar aqui há 3 anos e só agora ter chamado sua atenção? Isso é estratégia, Maximiliano. As palavras venenosas de sua mãe começaram a plantar sementes de dúvida na mente de Maximiliano, tocando em todos os medos e inseguranças que ele carregava desde a traição que sofreu anos atrás. Você vai demitir essa menina hoje mesmo, continuou Morgana, percebendo que estava conseguindo abalar a confiança dele. E vai retomar os planos de noivado com Arabella. É o que é melhor para você e para a família. Eu não vou demitir Serafina, disse Maximiliano, mas sua voz soou menos firme do que antes. Ela não fez nada de errado. Morgana se aproximou mais e colocou a mão no ombro dele de forma possessiva. Meu filho, eu sei que você pensa que tem sentimentos por ela, mas isso é apenas atração física. Você confundiu desejo com amor, como já aconteceu antes. Não deixe essa menina destruir tudo o que trabalhamos para construir. Maximiliano se afastou da mãe e foi até a janela, olhando para os jardins onde sabia que Serafina estava trabalhando naquele momento. Podia vê-la de longe, cuidando das flores com aquela delicadeza que sempre o encantava. E por um momento, todo o veneno que sua mãe tinha plantado perdeu força. Mas então as palavras dela ecoaram novamente em sua mente, misturando-se com as cicatrizes emocionais que nunca tinham sarado completamente. Pense bem, Maximiliano, disse Morgana percebendo sua hesitação. Você realmente acredita que uma empregada pode amar você pelo que você é e não pelo que você tem? Você realmente quer arriscar tudo novamente? Ela deixou as perguntas no ar e saiu do escritório, sabendo que tinha plantado exatamente as dúvidas que precisava para conseguir o que queria. Maximiliano ficou sozinho, lutando contra uma batalha interna entre seu coração e os medos que sua mãe tinha despertado novamente. Nas horas seguintes à conversa com sua mãe, Maximiliano ficou trancado em seu escritório, lutando contra uma tempestade de emoções conflitantes. As palavras venenosas de Morgana ecoavam em sua mente, misturando-se com as cicatrizes profundas deixadas pela traição de sua ex-noiva. Ele tentava se lembrar da pureza que viu nos olhos de Serafina, da sinceridade de suas palavras, da forma como ela o tocou sem pedir nada em troca. Mas as dúvidas plantadas por sua mãe cresciam como ervas daninhas, contaminando cada lembrança boa que tinha da noite que passaram juntos. Por volta das 6 da tarde, ele finalmente desceu para procurar Serafina. A encontrou na cozinha, ajudando Donatella a preparar o jantar. E quando ela levantou os olhos e sorriu ao vê-lo, Maximiliano sentiu seu coração se apertar de uma forma dolorosa. Havia tanto carinho e expectativa naquele sorriso que ele quase desistiu do que estava prestes a fazer. Serafina, disse ele, sua voz saindo mais fria do que pretendia. Preciso falar com você no escritório. Agora.
O tom formal e distante fez o sorriso desaparecer do rosto de Serafina imediatamente. Ela seguiu Maximiliano pelo corredor com o coração acelerado, percebendo que algo tinha mudado drasticamente desde a manhã. Quando chegaram ao escritório, ele fechou a porta e se posicionou atrás da mesa, criando uma barreira física entre eles que não existia desde a noite que passaram juntos. "Sente-se", disse ele, apontando para a cadeira em frente à mesa, como se ela fosse uma funcionária qualquer sendo chamada para uma conversa formal. "Maximiliano, o que está acontecendo?", perguntou Serafina, recusando-se a sentar e mantendo-se de pé. "Você está agindo de forma estranha desde ontem, e agora está me tratando como se eu fosse uma estranha." Havia dor em sua voz, mas também uma dignidade que fez algo se mexer no peito dele. Maximiliano respirou fundo, tentando encontrar coragem para dizer as palavras que sabia que a machucaria profundamente. "Eu estive pensando sobre o que aconteceu entre nós", começou ele, evitando olhar diretamente nos olhos dela. "E cheguei à conclusão de que foi um erro. Nós dois nos deixamos levar pelo momento, pela situação, mas isso não pode continuar." Serafina sentiu como se tivesse levado um tapa no rosto. "Um erro", repetiu ela, sua voz tremendo de incredulidade. "Você está chamando o que vivemos de um erro? Eu sou seu patrão, você é minha funcionária", continuou ele, repetindo as palavras que sua mãe tinha usado. "Existe uma diferença de posição social entre nós que torna qualquer relacionamento impossível. Foi irresponsável da minha parte ter criado essa situação." Cada palavra que saía de sua boca era como uma facada em seu próprio coração, mas ele continuava falando, convencido de que estava protegendo ambos de uma dor maior no futuro. Serafina o observou por um longo momento, e então algo mudou em sua expressão. A dor deu lugar a uma raiva digna que Maximiliano nunca tinha visto nela antes. "Entendo", disse ela, sua voz ficando firme e controlada. "Então eu não passo de uma empregada que você usou para se distrair por uma noite. Foi isso que nossa conversa, nossa conexão, nossa intimidade significaram para você?" A acusação atingiu Maximiliano como um soco, porque não era assim que ele via o que tinha acontecido entre eles. "Não foi assim", disse ele, mas sua voz soou fraca mesmo para seus próprios ouvidos. "Então como foi?", perguntou ela, se aproximando da mesa e colocando as mãos sobre ela para encará-lo diretamente. "Me explique como uma noite onde você me disse que eu era especial, onde você compartilhou seus medos mais profundos comigo, onde você me tocou como se eu fosse a coisa mais preciosa do mundo, pode ser chamada de erro." Maximiliano ficou em silêncio, porque não tinha resposta para aquela pergunta que não envolvesse admitir sua própria covardia. Serafina esperou por alguns segundos e, quando percebeu que ele não ia responder, balançou a cabeça com uma mistura de decepção e tristeza. "Sua mãe esteve aqui hoje", disse ela de repente, e a expressão de surpresa no rosto dele confirmou suas suspeitas. "Ela me fez algumas perguntas, me olhou de uma forma que me fez entender que ela desconfia de alguma coisa." "Minha mãe não tem nada a ver com isso", mentiu ele. Mas Serafina conhecia pessoas o suficiente para reconhecer uma mentira quando ouvia uma. "Tem tudo a ver, Maximiliano. Você não estava assim ontem, não estava assim esta manhã. Alguma coisa mudou depois da visita dela, e agora você está aqui me tratando como se eu fosse uma oportunista que se aproveitou de você." A precisão da observação dela o deixou ainda mais desconfortável com a situação. "É melhor assim", disse ele finalmente, se levantando da cadeira. "Para nós dois, você é jovem, tem a vida toda pela frente, não precisa se complicar com alguém como eu." Serafina riu, mas não havia humor nenhum no som. "Alguém como você? Um homem que foi capaz de me fazer sentir amada e especial pela primeira vez na vida? Você está certo, não preciso me complicar com alguém que não tem coragem de lutar pelo que sente." A acusação de covardia atingiu Maximiliano exatamente onde doía mais, porque ele sabia que ela estava certa. "Serafina", começou ele, mas ela o interrompeu com um gesto firme da mão. "Não", disse ela. "Você já disse tudo o que precisava dizer.
Agora deixa eu dizer uma coisa. Eu posso ser apenas uma empregada para você e sua família, mas eu tenho dignidade. E não vou ficar num lugar onde sou vista como uma ameaça ou uma oportunista. Maximiliano sentiu pânico crescer em seu peito quando percebeu o que ela estava insinuando. O que você quer dizer com isso? Perguntou ele. Serafina endireitou os ombros e o olhou nos olhos com uma determinação que ele respeitou mesmo no meio da dor que sentia. Estou pedindo demissão. Não consigo mais trabalhar aqui depois do que aconteceu, depois de como você está me tratando. Vou terminar a semana e depois vou embora. Você não precisa sair, disse ele rapidamente, percebendo que estava perdendo o controle da situação. Podemos continuar como antes, como se nada tivesse acontecido. Serafina balançou a cabeça com tristeza. Não podemos, Maximiliano. Não depois de tudo que compartilhamos. Não posso fingir que você é apenas meu patrão quando sei como é estar em seus braços, quando sei como é ouvir você sussurrar meu nome no escuro. Ela se dirigiu para a porta, mas parou antes de sair. Eu não me arrependo da noite que passamos juntos, disse ela sem se virar. Foi a noite mais linda da minha vida, mesmo que para você tenha sido apenas um erro. Mas vou guardar comigo a lembrança do homem que conheci naquela noite, não do covarde que está aqui na minha frente agora. E então saiu, deixando Maximiliano sozinho com o peso de suas próprias decisões e a certeza de que tinha acabado de cometer o maior erro de sua vida. Os 5 dias seguintes foram os mais longos e torturantes da vida de Maximiliano. Serafina cumpriu sua palavra e continuou trabalhando normalmente, mas com uma frieza profissional que era pior do que qualquer grito ou acusação. Ela o cumprimentava educadamente quando se encontravam pelos corredores, mas evitava qualquer conversa que não fosse estritamente necessária. O pior de tudo era que ele podia ver a dor nos olhos dela, uma tristeza que ela tentava esconder atrás de uma máscara de dignidade que o impressionava e o destruía ao mesmo tempo. Donatella percebeu imediatamente que algo grave tinha acontecido entre eles. A governanta observava Serafina com preocupação crescente, notando como a jovem tinha perdido o brilho nos olhos e como realizava suas tarefas de forma mecânica, sem a alegria natural que sempre a caracterizava. Minha querida, o que está acontecendo com você? Perguntou ela no 3º dia, quando não conseguiu mais fingir que não estava vendo a tristeza da jovem. Eu vou embora no final da semana, dona Donatella, disse Serafina, tentando manter a voz firme. Arranjei outro emprego e acho que é hora de seguir em frente. A mentira sobre o outro emprego saiu facilmente, porque ela não queria preocupar a única pessoa na casa que realmente se importava com ela. Donatella ficou chocada com a notícia. Mas por que, querida? Você sempre pareceu feliz aqui e eu pensei que... As coisas mudam, interrompeu Serafina suavemente. Às vezes é melhor partir antes que a situação fique mais complicada. Donatella era uma mulher experiente e percebeu que havia muito mais por trás daquela decisão do que Serafina estava disposta a revelar. Ela observou a jovem por um momento e então disse algo que fez o coração de Serafina se apertar. Isso tem a ver com o senhor Maximiliano, não tem? Serafina não conseguiu esconder completamente a reação à pergunta direta, e Donatella viu a confirmação de suas suspeitas nos olhos da jovem. Ah, minha querida, suspirou a governanta, puxando Serafina para um abraço maternal. Eu sabia que algo estava acontecendo entre vocês dois. A forma como ele olhava para você tinha mudado, e você também estava diferente. O que foi que aconteceu? Eu cometi um erro, dona Donatella, disse Serafina, permitindo-se chorar pela primeira vez desde a conversa no escritório. Achei que ele pudesse sentir algo real por mim, mas estava enganada. Para ele, eu sou apenas uma empregada que se iludiu. Donatella segurou o rosto de Serafina entre as mãos e a olhou nos olhos com firmeza. Escute bem o que vou dizer, querida. Eu trabalho nesta casa há mais de 20 anos e nunca vi o senhor Maximiliano olhar para ninguém da forma como olha para você. Enquanto isso, Maximiliano estava passando por sua própria tortura silenciosa. Cada noite ele ficava acordado, pensando na conversa que tinham tido. Nas palavras dela, na forma como tinha conseguido ver através de suas defesas
e identificar sua covardia com uma precisão cirúrgica. Ele tentava se convencer de que tinha tomado a decisão certa, que estava protegendo ambos de uma situação impossível, mas seu coração não aceitava aquela justificativa. Na quinta-feira, véspera da saída de Serafina, Maximiliano não conseguiu mais se concentrar em nada. Valentino veio visitá-lo no escritório e imediatamente percebeu que algo estava errado com o amigo. Max, você está com uma aparência terrível. Não está dormindo? Perguntou ele, se sentando na poltrona em frente à mesa. O que está acontecendo com você? Nos últimos dias você está agindo como um zumbi. Eu cometi um erro terrível, Valentino, disse Maximiliano, finalmente admitindo para alguém o que estava sentindo. Eu deixei o medo e a covardia destruírem a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Ele contou tudo para o amigo, desde a noite no hotel até a conversa com sua mãe e a decisão de afastar Serafina. Valentino o escutou em silêncio, balançando a cabeça com incredulidade crescente. Você é um idiota, Max, disse Valentino quando ele terminou de contar. A maior idiota que já conheci na vida. A franqueza brutal do amigo foi como um tapa na cara que ele precisava ouvir. Você encontrou uma mulher que te ama pelo que você é, não pelo que você tem, e decidiu jogá-la fora porque sua mãe manipuladora plantou algumas dúvidas na sua cabeça? Você aprendeu alguma coisa com o que aconteceu com sua ex-noiva? Ou vai passar o resto da vida tendo medo de amar? Mas e se minha mãe estiver certa? Perguntou Maximiliano, expondo seus medos mais profundos. E se Serafina está apenas se aproveitando da minha posição? Valentino se levantou da cadeira com impaciência. Max, você viu essa mulher aceitar 50 mil reais para passar uma noite com você e depois pedir demissão quando você a magoou. Se ela fosse interesseira, teria se agarrado a você com unhas e dentes, teria tentado chantageá-lo, teria feito escândalo. Em vez disso, ela manteve a dignidade e decidiu sair da sua vida. As palavras de Valentino fizeram algo clique na mente de Maximiliano. Ele percebeu que todas as ações de Serafina confirmavam sua genuinidade, não o contrário. Ela nunca tinha pedido nada além de respeito. Nunca tinha mencionado dinheiro depois daquela noite. Nunca tinha tentado usar o que tinha acontecido entre eles para conseguir vantagens. Meu Deus, murmurou ele, passando as mãos pelos cabelos. O que eu fiz? Você foi um covarde, disse Valentino sem piedade. Mas ainda pode consertar isso se tiver coragem. A pergunta é, você vai lutar pela mulher que ama, ou vai deixar o medo controlar sua vida para sempre? Maximiliano ficou em silêncio por um momento, e então uma determinação que não sentia há anos começou a crescer dentro dele. Você tem razão, disse ele, se levantando da cadeira. Eu amo Serafina, e não vou deixar o medo me impedir de lutar por ela. Naquele momento, Maximiliano tomou uma decisão que mudaria tudo. Ele pegou o telefone e ligou para o investigador particular que às vezes usava para questões empresariais. Preciso que você me traga todas as informações possíveis sobre Serafina Delacroix até amanhã de manhã, disse ele. Quero saber sobre sua vida, sua família, seus amigos, suas dificuldades financeiras, tudo. Não era porque duvidava dela, mas porque queria conhecer melhor sua história para poder ajudá-la da forma certa. No dia seguinte, quando leu o relatório do investigador, Maximiliano sentiu seu coração se partir e se orgulhar ao mesmo tempo. Descobriu sobre Catarina, a amiga de orfanato que estava precisando da cirurgia, descobriu sobre as dívidas que Serafina tinha assumido para pagar o funeral dos avós, descobriu sobre os fins de semana que ela passava fazendo trabalhos extras para enviar dinheiro para um lar de idosos onde cuidavam de pessoas abandonadas. Cada linha do relatório confirmava que Serafina era exatamente a pessoa que ele tinha pensado que ela era na primeira noite juntos. Era tarde da manhã de sexta-feira, quando Maximiliano finalmente teve coragem de procurar Serafina. Donatella lhe disse que ela estava no jardim arrumando suas últimas coisas. Ele a encontrou sentada num banco, olhando para as flores que tanto amava cuidar, e quando ela percebeu sua presença, se levantou imediatamente. Senhor Vespucci,
disse ela formalmente, pegando a pequena mala que continha seus pertences pessoais. Serafina, por favor, disse ele, se aproximando devagar. Eu preciso falar com você. Preciso pedir desculpas e tentar explicar... Ela balançou a cabeça, interrompendo-o. Não precisa explicar nada. Você foi honesto sobre o que sente, e eu respeito isso. Agora, se me der licença, preciso ir embora. Ela começou a caminhar em direção à saída, mas a voz dele a parou. Eu te amo, Serafina, disse ele, e as palavras saíram com uma intensidade que fez ela parar no meio do caminho. Eu te amo, e fui um covarde por não ter tido coragem de admitir isso antes. Tudo o que disse foi mentira, porque estava com medo de ser machucado novamente. Mas agora sei que perder você seria uma dor muito maior do que qualquer coisa que já senti na vida. Serafina parou no meio do caminho, mas não se virou para encará-lo imediatamente. Maximiliano podia ver os ombros dela tremendo ligeiramente e percebeu que suas palavras tinham tocado algo profundo dentro dela. Você não pode fazer isso, disse ela finalmente, sua voz saindo trêmula. Não pode me dizer que me ama depois de ter me chamado de erro, depois de ter me tratado como se eu fosse uma oportunista que se aproveitou de você. Você tem razão, disse ele, se aproximando mais alguns passos. Eu não tenho o direito de pedir seu perdão depois do que fiz. Mas preciso que você saiba a verdade, mesmo que seja tarde demais. Serafina finalmente se virou para encará-lo, e Maximiliano viu lágrimas brilhando em seus olhos verdes. Que verdade? Perguntou ela, tentando manter a voz firme, apesar da emoção que estava sentindo. A verdade é que desde aquela noite no hotel, você não saiu dos meus pensamentos nem por um segundo, disse ele, deixando toda a vulnerabilidade aparecer em sua voz. A verdade é que eu acordo todos os dias esperando ver seu sorriso, que cada flor neste jardim me lembra de você, que sua risada ecoa nos corredores desta casa mesmo quando você não está rindo. A verdade é que quando minha mãe plantou dúvidas na minha cabeça, eu deixei que o medo falasse mais alto do que meu coração. Serafina fechou os olhos, tentando não se deixar levar pelas palavras dele. Maximiliano, você me machucou profundamente, disse ela. Não é só questão de perdão. É questão de confiança. Como posso acreditar que você não vai me machucar novamente na primeira dificuldade que aparece? A pergunta era justa, e ele sabia que não tinha uma resposta fácil para ela. Você não pode, admitiu ele com honestidade brutal. Eu quebrei sua confiança, e sei que palavras não vão ser suficientes para reconstruir isso, mas posso tentar mostrar através das minhas ações que mudei, que aprendi com esse erro. Ele se aproximou mais um pouco, mantendo uma distância respeitosa. Serafina, eu mandei investigar sua vida, não porque duvidava de você, mas porque queria conhecer melhor sua história para poder ajudá-la da forma certa. A revelação sobre a investigação fez Serafina se sentir invadida e irritada. Você investigou minha vida? Perguntou ela, sua voz subindo um tom. Como se atreve? Maximiliano levantou as mãos em um gesto pacificador. Eu sei que foi invasivo e peço desculpas por isso. Mas o que descobri só confirmou o que meu coração já sabia. Descobri sobre Catarina, sobre a cirurgia que você pagou com o dinheiro que recebeu. Descobri sobre os trabalhos extras que faz para ajudar o lar de idosos, sobre as dívidas que assumiu para enterrar seus avós com dignidade. Cada revelação fazia Serafina perceber o quanto ele tinha se aprofundado em sua vida privada, mas também mostrava que ele entendia quem ela realmente era. Descobri que você é exatamente a pessoa extraordinária que pensei que fosse naquela primeira noite, continuou ele. Generosa, corajosa, pura de coração. E descobri que sou um idiota por ter duvidado de você, nem que fosse por um segundo. E o que você pretende fazer com essas informações? Perguntou ela, ainda desconfiada, mas começando a sentir sua resistência se enfraquecer. Maximiliano respirou fundo, sabendo que estava chegando ao momento mais importante de sua vida. Quero ajudar você a realizar seus sonhos, disse ele. Quero comprar um terreno no centro da cidade e construir a biblioteca que você sempre sonhou ter. Quero que você a administre,
que contrate pessoas, que transforme aquele sonho em realidade. A proposta deixou Serafina completamente sem palavras. Por que faria isso? Perguntou ela, tentando entender as motivações dele. Porque te amo, disse ele simplesmente. E porque acredito que pessoas como você merecem ter seus sonhos realizados. Não estou fazendo isso para te comprar ou para me redimir. Estou fazendo porque quero ver você feliz, independentemente de me perdoar ou não. Serafina ficou em silêncio por um longo momento, processando tudo o que tinha ouvido. Podia ver a sinceridade nos olhos dele. Podia sentir que algo fundamental tinha mudado em Maximiliano desde sua conversa no escritório. Mas ainda havia feridas que precisavam ser curadas. E sua mãe? Perguntou ela. E a pressão da família? E a diferença social entre nós? Esses problemas não vão simplesmente desaparecer. Você tem razão, admitiu ele. Minha mãe vai tentar nos separar. A sociedade vai julgar nosso relacionamento. Haverá obstáculos pelo caminho. Mas eu cansei de deixar o medo e a opinião dos outros controlarem minha vida. Se você me der uma segunda chance, enfrentaremos tudo isso juntos. Ele se aproximou mais um pouco, estendendo a mão para ela. Serafina, você me fez sentir vivo novamente. Me fez lembrar de quem eu realmente sou por baixo de todas essas camadas de proteção que construí. Serafina olhou para a mão estendida dele, dividida entre o desejo de acreditar nele e o medo de ser machucada novamente. Maximiliano, disse ela suavemente, eu também te amo. Nunca parei de te amar, nem mesmo quando você me magoou. Mas preciso saber que você vai lutar por nós quando as coisas ficarem difíceis, que não vai me abandonar na primeira pressão externa. Eu prometo, disse ele, e havia uma solenidade em sua voz que a fez acreditar. Prometo que vou lutar por você, por nós, todos os dias da minha vida. Prometo que nunca mais vou deixar o medo me impedir de te amar da forma que merece ser amada. Serafina sentiu as últimas barreiras ao redor de seu coração se desfazerem. Lentamente, estendeu a mão e tocou a dele. O toque foi como uma descarga elétrica que correu pelos corpos de ambos. Maximiliano puxou-a suavemente para seus braços e quando seus lábios se encontraram, foi como se todo o sofrimento dos últimos dias fosse apagado pela intensidade do amor que sentiam um pelo outro. Eu sinto muito, murmurou ele contra os lábios dela. Sinto muito por ter sido um covarde, por ter duvidado de nós. Está perdoado, respondeu ela, se entregando completamente ao abraço. Mas da próxima vez que sua mãe tentar nos separar, você vai ter que escolher entre ela e eu. Maximiliano riu, um som que estava carregado de alívio e felicidade. Não vai haver próxima vez, prometeu ele. Desta vez eu sei o que tenho nas mãos, e não vou deixar ninguém tirar você de mim novamente. Eles ficaram abraçados no jardim por longos minutos, planejando o futuro juntos. Maximiliano contou sobre seus planos para a biblioteca, sobre como queria apresentá-la oficialmente para a sociedade como a mulher que amava, sobre como estava disposto a enfrentar qualquer obstáculo para ficarem juntos. Serafina, por sua vez, compartilhou seus medos e esperanças, sua gratidão por ter encontrado um amor verdadeiro e sua determinação de construir uma vida feliz ao lado dele. Quando finalmente se separaram, ambos sabiam que ainda havia desafios pela frente. Morgana não aceitaria facilmente o relacionamento, a sociedade faria comentários maldosos, e eles teriam que navegar pelas águas complicadas da diferença social. Mas tinham uma coisa que os fortalecia, um amor verdadeiro, testado pelas dificuldades e tornado mais forte pela superação. Serafina não precisava mais ser apenas a empregada virgem que aceitou a proposta de um milionário. Agora ela era a mulher amada, que tinha transformado o coração de um homem e encontrado sua própria felicidade no processo. E assim, queridos ouvintes, chegamos ao final de mais uma história que mexe com o nosso coração e nos faz refletir sobre o poder transformador do amor verdadeiro. A história de Serafina e Maximiliano nos ensina que às vezes as pessoas mais especiais entram em nossas vidas de forma inesperada e que o amor real tem o poder de quebrar todas as barreiras que construímos ao nosso redor.
Serafina nos mostrou que a pureza de coração e a dignidade são tesouros mais valiosos que qualquer fortuna material. Mesmo sendo uma simples empregada, ela nunca perdeu sua essência, nunca deixou que as circunstâncias difíceis da vida a tornassem amarga ou interesseira. E quando foi magoada, ela manteve sua dignidade, escolhendo partir em vez de se rebaixar ou implorar por migalhas de afeto. Maximiliano, por sua vez, nos ensinou sobre a importância de termos coragem para amar, mesmo quando o medo de ser machucado sussurra em nossos ouvidos. Ele quase perdeu a mulher da sua vida por deixar que traumas do passado e pressões externas falassem mais alto que seu coração. Mas felizmente, ele encontrou forças para lutar pelo que realmente importava antes que fosse tarde demais. Esta história nos lembra que o amor verdadeiro não conhece classes sociais, não se importa com diferenças de posição ou riqueza. Quando duas almas se conectam de verdade, quando existe respeito mútuo, carinho genuíno e a disposição de lutar juntos pelos mesmos sonhos, qualquer obstáculo pode ser superado. Quantas vezes nós também deixamos que o medo nos impeça de buscar a felicidade? Quantas vezes permitimos que a opinião dos outros ou pressões externas nos afastem de pessoas que poderiam ser especiais em nossas vidas? A história de hoje nos convida a refletir sobre isso, a ter coragem de seguir nosso coração e a nunca desistir de lutar pelo amor verdadeiro. E você que está ouvindo esta história, talvez esteja passando por uma situação parecida. Talvez tenha alguém especial na sua vida, mas obstáculos parecem intransponíveis. Lembre-se, quando o amor é verdadeiro, quando existe respeito e carinho genuíno, vale a pena lutar. Não deixe que o medo ou a opinião dos outros roubem sua chance de ser feliz. Gostaram da história de hoje? Então não esqueçam de deixar aquele like maroto para mostrar que vocês curtiram, compartilhem com alguém especial que também precisa ouvir uma história linda como essa. Se você ainda não faz parte da nossa família aqui do canal, corre lá e aperta o sininho da inscrição, porque toda semana temos histórias novas que vão tocar seu coração e fazer você acreditar ainda mais no poder do amor. E me contem nos comentários. Vocês já passaram por uma situação onde tiveram que escolher entre seguir o coração ou ouvir a pressão dos outros? Como foi essa experiência? Adoro ler os relatos de vocês e saber como essas histórias tocam a vida de cada um. Que Deus abençoe cada um de vocês com muito amor, muita paz e muita felicidade. Até a próxima história. E lembrem-se sempre, o amor verdadeiro vale qualquer luta, e vocês merecem ser amados exatamente como são. Um beijo no coração de todos.